Shalom a todos. Hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo concernente a Mateus 24 e 36. Um texto pouco polêmico, muito polêmico, né? Pouco não, muito. Eu vejo muitos debates sobre: será que o Messias sabe o dia da sua vinda? Se ele é Deus, por que ele não sabe? E se ele for Deus, como é que ele é Deus e não sabe? E se ele sabe, por que ali está dizendo que ele não sabe? Bom, eu quero ler aqui o texto de Mateus 24 e 36. Um texto bastante polêmico, né? Hoje, onde os que não creem na sua divindade usa muito esse texto para ir contra ele, entre aspas, né? Mas aqui fala: daquele dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas só o Pai. Só o Pai. Então, olha aqui, está dizendo que é só o Pai e pronto. Gente, bom, o Messias, quando ele veio à Terra, é bom sabermos que ele tinha duas naturezas. Uma, ele sabia de todas as coisas. Está em Colossenses, capítulo 2, versículo 2 e o versículo 3, onde fala que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento está nele. Então, peraí, se todos, não é metade, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento está no Messias. Como é que ele não sabe? Mas por que o texto diz que ele não sabe? Eu vou chegar aí. Bom, João 2 e 25, ele conhecia tudo. Ali fala onde ele chega ali em Jerusalém, onde fala que muitos creram no nome dele, mas ele não confiava no povo porque ele conhecia a todos. A todos. Pedro dá uma declaração lá em João 21 e 17, falando: Senhor, tu sabes todas as coisas. E ele não repreendeu Pedro. Entre outros textos que eu poderia aqui mencionar sobre ele saber de todas as coisas. Mas, por outro lado, ele tinha sua natureza humana, uma natureza limitada, uma natureza que não tinha todo o conhecimento. Certas coisas foram ocultadas com o Messias porque ele era humano. Então, se ele era humano, ele tinha que estar em sujeição, em obediência sempre ao Pai. Se ele ficasse usando toda hora a sua sabedoria, aí ele não ia estar totalmente humano, ele ia estar humano divino. Mas a gente pode compreender isso e pode ver dentro das Escrituras que Jesus, como ele é conhecido hoje, mas não é o nome dele real, que é Yeshua. Próximo eu vou fazer um vídeo falando sobre esse nome aí. Bom, então, se nós lermos Lucas 2,52, fala que ele crescia em sabedoria. Eu pergunto, se todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão nele, como é que ele crescia em sabedoria se ele já tem tudo? Porque ali ele estava humano. Ali ele precisou aprender, ali ele precisou aprender as coisas da terra, porque quando ele estava aqui nesta terra, certas coisas foram ocultadas a ele. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que foi ocultado a ele. Bom, o livro de João, lá no capítulo 11, na morte de Lázaro, 11 e 34 diz, olha aqui, passando do 32 ao 35 diz: chegando ao lugar onde Yeshua estava, Maria, vendo, prostrou a seus pés e lhe disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Yeshua a viu chorar, e também os Yahudins que a acompanharam, comoveu anteriormente e ficou conturbado. E perguntou: onde o colocaste? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Bom, aqui ele pergunta onde colocaram Lázaro. Onde colocaram ele, onde colocou? Como tu disse aqui, fala: onde o colocaste? Aí disseram: vem e vê.
Então, peraí, se ele sabia, por que ele perguntou? Onde colocaste? Tipo, como se ele não tivesse sabendo daquilo. Porque ali, ele já não estaria usando o seu poder divino, mas plenamente a sua natureza humana, que ele era limitado. Ele cresceu em sabedoria, como Lucas 2:52 fala. Então, se ele cresceu em sabedoria, porque ele tinha uma parte nele que não tinha sabedoria ainda. Mas quando ele volta aos céus, ele já sabe de tudo, porque ele repõe a sua glória novamente. Quando o livro de Filipenses 2, do 6 ao 8, fala que quando ele veio à terra, ele se esvaziou da sua glória. Então, quando ele se esvazia, ele vem ser submisso ao Pai, fazer a vontade do Pai. Então, quando ele vem à terra, ele vem vazio, não deixou de ser divino, não deixou de ser Deus, mas apenas deixou de lado a sua glória, o seu poder em certas ocasiões. E logo ali no livro de Mateus 24 e 36, ele estava ali na natureza humana, como ele cresceu em sabedoria humano. Ele humano, ele teve que crescer em sabedoria. Ele divino, ele não precisou de sabedoria nenhuma. O texto de Apocalipse 22:14 diz que cedo vem. Não só esse texto, mas como outros. Para isso, ele diz que cedo vem porque ele sabia. Ele não disse a hora. Quando lemos lá em Atos 1, eu vou ler aqui Atos 1, quando ele já ressuscita e vem à terra, e quando ele já ressuscita, olha o que é que ele fala aqui, ó. Capítulo 1, versículo 6. Estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram: Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? E ele respondeu-lhes: Não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com a sua própria autoridade. Olha aqui, nesse texto ele já não fala que ele não sabe, mas ele fala que não compete aos discípulos saber o tempo determinado. E não ele, porque ele já tinha ido ao céu. Então, quando o Messias ele usa a sua sabedoria divina, nada está oculto. Mas quando ele deixa ela de lado e está como um simples humano, ele era limitado. Isso é claramente visto quando ele perguntou onde colocaste, no caso, Lázaro. Se ele sabia, porque ele perguntou. Porque ali ele estava na sua natureza humana. Bom, a gente pode mencionar isso em várias partes, onde ele fala que tinha sede. Lá em João 19 fala que tinha sede. Mas em outro texto ele já fala que era a água da vida, lá em João 4:14. Um texto ele precisou de andar no barco. A gente poderia mencionar isso. Eu não sei qual é praticamente o texto, mas eu vou ver se eu lembro aqui. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Parece que, se não me engano, é Mateus. Acho que é 8:23. Depois disso, entrou no barco e os seus discípulos o acompanharam. E nisso houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Ele, entretanto, dormia. Bom, aqui fala que em Mateus 8, do 23 e 24, ele estava em um barco. Mas espera aí. Vocês precisavam de barco para andar no mar, para pescar alguma coisa? Não, se ele quisesse era só usar o seu poder e pronto. Como a gente pode encontrar onde ele anda no mar. Deixa eu ver se eu me lembro o texto. Parece que é Mateus 14. Aqui, Jesus caminha sobre as águas e Pedro com ele. Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e guardá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte, a fim de orar a sós. Ao chegar à tarde, estava ali sozinho. O barco, porém,
já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois veio o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Então veja que aqui ele já não precisa de barco, porque já está usando o seu poder. Mas lá em Mateus 8 ele não está usando o seu poder. Ele deixou de lado o seu poder e foi experimentar como um ser humano. Então, a parte que ele, como homem, ele precisou de um barco para andar. Mas como divino, ele andou sobre as águas do mar. Como homem, ele teve sede, né? Mas como divino, ele era a água que jorrava. Quem beber desta água nunca mais terá sede, disse aquela samaritana em João 4,14. Ele teve fome, ele comeu, mas em outra parte ele fala que ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu, e que comer daquele pão não jamais morreria. Então, quando você olhar um texto, você é bom observar, peraí, ele está falando aqui como humano, ele está aqui agindo como humano, ou ele está agindo aqui como divino? Ok? Então, ele estava agindo como humano lá no livro de Mateus 24:36, porque ele sabe de todas as coisas. Pedro falou isso, ele não questionou. Colossenses fala isso, que ele tem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento está nele. Se ele tem todo o conhecimento e todo conhecimento e toda sabedoria está nele, então claramente que ele sabe de todas as coisas. Quando ele está na terra, quando ele fala como humano, ele não sabia o dia da sua vinda. Mas quando ele sobe ao céu, ele já fala, eis que cedo vem. Entre outras coisas, que eu poderia aqui mencionar outros textos, que quando ele já está no céu, ele já sabe de tudo, né? Lá em Apocalipse 2:23, ele conhece o coração e a mente humana. Esse atributo só pertence ao Pai, só pertence a Deus. E ele tem esse atributo. Mas bastante lembrar de uma coisa, que quando fala unicamente, meu Pai, ou existe um único Deus, é bom lembrar que o termo único ele é intercambiável. Ele se aplica tanto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu vou dar aqui um exemplo a você. Observe que Mateus 24:36 fala que só o Pai sabe, ok? Então veja, só o Pai sabe. Quando vamos para 1 Coríntios, capítulo de número 2, o versículo o 10 e 11, olha o que está aqui escrito. A nós, porém, Deus o revelou pelo Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Quem, pois, dentre os homens conhece o que é do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, o que está em Deus, ninguém o conhece, senão o Espírito de Deus. Aqui já está dizendo que o Espírito Santo conhece tudo o que Deus sabe. Então, se o Espírito Santo conhecia tudo, por que o Messias não falou a lei? Ninguém sabe o dia, aquela hora e o dia ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas só o Pai e o Espírito Santo. Mas ele só usou o nome do Pai. Mas quando se fala o termo único, ele é intercambiável. Ele pode se aplicar tanto a um quanto a outro. Quando tem o termo único. Exemplo, você olhar o sonho de Faraó, quando ele sonha aquelas 7 vacas magras e 7 vacas gordas e 7 espigas de milho magra e 7 gordas. Observe que José, ele fala que os 2 sonhos de Faraó eram um só. Mas espera aí, foi um só sonho? Não, foi 2 sonhos, mas os 2 tinham o mesmo significado, o mesmo propósito. Então, quando se tem o termo único, cuidado para não se apegar naquele, lá existe um só único. Também fala que, lá em 1 Coríntios 8:6, fala que o Pai é o único Deus. Observe, o Pai é o único Deus e o Filho é o único Senhor. Aí eu pergunto, peraí, se o Filho ele é o único Senhor, ou vamos melhor dizendo, o único Mestre, peraí, então o Pai não é Mestre? Como é que fica isso? O Espírito Santo não é Mestre? Ele não sabe ensinar? É lógico que sabe. Então o termo é intercambiável. Quando aparece único, aplicando a Deus, ao Pai, ele é intercambiável. Ele pode se aplicar tanto ao Filho, como ao Espírito Santo e como ao Pai. Bom,
Então eu vou parando aqui, e se você gostou, deixa aí o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus irmãos, com a sua família, com seus parentes, para que a palavra do Eterno possa chegar em outros lugares, e você pode fazer isso. Se inscreva aqui no meu canal para que você receba as notificações e mais vídeo cada dia que eu atualizar. Vou falar sobre vários e vários temas concernente a este assunto, entre outros assuntos. Se você quer saber algum assunto, é só você pedir aí e eu vou fazer esse tema que você quiser, viu? Então é isso aí. O Messias sabe hoje o dia da sua vinda, sim, e ele não sabia ali porque, como eu já falei, estava na sua forma humana e tinha deixado o seu poder ou a sua sabedoria para lá. Como assim? Ele teve que crescer em sabedoria. Se ele crescer é porque ele teve que aprender alguma coisa. Se ele aprendeu porque ele não sabia. E outro texto fala que ele sabia. Então é bom separar as duas coisas, ele humano e ele divino, senão vai dar um nó na nossa mente. Eu poderia aqui também mostrar outros textos que falam que só ele sabe tais coisas. Exemplo, se você ler lá em Apocalipse 19, do 11 e 12, fala que tem um nome nele, se não me engano é na coroa ou é na testa, que ninguém sabe a não ser ele. Eu pergunto, será que o Pai não sabe? E o Espírito Santo não sabe? Se ele não sabe, então só o Filho, então o Filho foi superior ali? Então, o termo único é intercambiável e se aplica tanto a um quanto a outro. E eu agradeço a todos e que o Eterno abençoe vocês.